Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiro sejam muito bem-vindos. A gente começa o nosso periscope da semana. Hoje é segunda-feira. Essa semana eu apareço segunda, terça e quarta. Na quinta-feira eu ministro uma palestra à noite, então eu não consigo aparecer, a palestra em outra cidade. De qualquer sorte, aqui estamos. Pessoal do TJ de São Paulo, seja muito bem-vindo. Pessoal de Porto Alegre, de Goiânia, de Curitiba, de Niterói, de Roraima, de Santa Teresa, de Macaé, de Patos de Minas, de Contagem, Paracatu, Passo Fundo. Boa noite para todo mundo aí, sejam muito bem-vindos. No dia 27 de maio, agora, estaremos em Santa Catarina para o dia D do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E estaremos também em Curitiba para o dia D do Ministério Público do Paraná. Então, se você for prestar qualquer um desses concursos, participe do nosso aulão de revisão na véspera da prova lá. Vai ser um prazer ter você ali com a gente, viu? É só entrar no site do CPUR e se inscrever, é uma aula mesmo. São 6 horas de muito conteúdo mesmo, não é show, não é festa, é aula. Então sejam muito bem-vindos. Pessoal, 3 formas de aprender na vida. Na verdade, você sabe, eu tenho alguns autores que eu procuro ler, que eu procuro ouvir, e a gente acaba tratando deles reiteradamente. Um deles é o Samuel Vieira. E ele vai dizer que existem 3 formas de você aprender na vida. Aprender o que você tem que aprender. E ele vai dizer, ou você aprende por reflexão, ou você aprende por imitação ou contraste, ou você aprende por experiência. Aprender por reflexão é você pensar antes de fazer. Alguém diz, conte 10 vezes antes de fazer alguma coisa. Pense, né? Conte até 10 antes de falar alguma coisa. Acho que contar até 10 talvez seja muito. Mas se você contar até 5 antes de falar alguma coisa, você já evita enormes problemas. E a verdade é que isso é produto de alguma reflexão. Uma das formas de você aprender na vida é refletir, e isso é um fato. Uma outra forma de você aprender na vida é por imitação ou contraste. Imitação é eu vi alguém fazendo e deu certo. Eu vi alguém fazendo e esse alguém é feliz. Eu vi alguém fazendo e me pareceu bom e, portanto, eu quero fazer igual. Eu quero fazer da mesma forma. Eu quero seguir o mesmo caminho. Você aprendeu vendo alguém na sua frente e decidiu fazer o mesmo. Isso é aprender por imitação. Mas você pode aprender por contraste. Eu vi alguém fazendo e não deu certo. Eu vi alguém fazendo e não é o que eu quero fazer. Eu vi alguém fazendo e não foi bom. E, portanto, eu vi alguém fazendo, tomando o caminho da direita, eu vou pela esquerda. Isso é aprender por contraste. Às vezes o sujeito nasce numa família em que o pai, por exemplo, é péssimo pai. E ele é excelente pai. Mas por quê? Porque ele, quando filho, viu a importância de um bom pai e ele tinha um mau pai. E, portanto, ele decidiu ser um bom pai porque viu o que era ser um mau pai. Ele aprendeu por contraste. Essa é a ideia. Ele teve uma referência e falou, vou seguir por outro caminho. Isso é aprender por contraste. Essas 2 formas, imitação, contraste e reflexão, são muito pouco exploradas e deveriam ser mais exploradas. Imitação e contraste, eu acho que é um pouco de sorte do indivíduo. É o sujeito que consegue ter alguma referência de destaque
para que ele possa imitar ou para que ele possa dizer eu não vou por esse caminho de forma alguma. Reflexão exige um ensinamento que hoje é muito difícil de acontecer. Hoje a gente fala muito em reflexão, mas refletir mesmo a gente reflete pouco, né? Aquele método da maiêutica, né, da pergunta até você chegar à conclusão, é muito pouco usado, porque em verdade a gente já quer a resposta pronta, a gente não tem tempo para, via de regra, para ficar pensando na resposta, então me dê a resposta, que pensar na resposta vai usar o meu tempo, eu não quero usar o meu tempo para isso, então obrigado. Reflexão é muito pouco usado. E aí a gente chega na última forma de aprender na vida. Ele vai dizer que você pode aprender por reflexão, por imitação, contraste ou por experiência. Experiência é a forma talvez mais eficaz, mas também a mais traumática. É o sujeito que aprendeu o que é dedicar-se, porque não se dedicou um dia e foi demitido. É o sujeito que aprendeu o que qual a importância da fidelidade, porque ele um dia não foi fiel e aí isso custou uma relação que ele gostava muito de alguém com alguém que ele gostava e que era importante para ele. É o sujeito que não estudou e por isso não teve sucesso quando se submeteu a qualquer processo seletivo e ele aprendeu na pele. É uma forma de aprender. Em geral, a gente aprende com todas essas formas, né? Você reflete um pouco, você aprende vendo o outro, quer para fazer igual, quer para fazer completamente diferente, ou seja, ou por imitação ou por contraste, mas a gente teima em aprender por experiência. Por isso que, na verdade, a maturidade ela pode ser medida por réguas diversas da idade. Não é só pela experiência de vida, tempo de vida, e às vezes nem tempo de vida quer dizer experiência, né? Tem sujeito que tem 40 anos e que apesar de ter 40 anos, experiência é muito pouco de vida. Sempre morou, por exemplo, na casa dos pais, nunca trabalhou, você vai lá, ele está jogando videogame, então é mais ou menos isso. E aí, o outro não, o outro trabalha desde os 14 e hoje ele tem 30, ele não tem 40, mas ele trabalha desde os 14, mora sozinho, cuidou da família, teve que estudar de noite, trabalhar de dia e foi fazendo a vida dele assim. Esse sujeito teve uma experiência maior. Então, a maturidade é medida por outras réguas também. O que eu sugiro a você, e o que me parece, é que ainda há pessoas, e nós às vezes nos comportamos assim, que não aprendem de nenhuma forma. Não aprendem através de reflexão, nem por imitação ou contraste, e nem por experiência. É gente que você vê sofrer e quando esgotado o sofrimento, a pessoa reitera no erro. Ela adota o mesmo comportamento. Nesse caso, ela não aprendeu sequer por experiência. Então, o que eu acho que a gente pode levar aqui como lição para que a gente possa aplicar na vida pessoal é o seguinte: o essencial é aprender. Você precisa aprender. Então, quer você aprenda por reflexão, por imitação, contraste ou experiência, você deve aprender. O segundo ponto é que você deve procurar aprender por reflexão e por contraste ou imitação. E geralmente eu acho que vale a pena você começar em um contraste ou imitação, pegue o exemplo e reflita sobre o exemplo. E depois reflita sobre você. E aí você vai aprendendo. Mas também aprenda com a sua experiência. E por que existem pessoas que não aprendem com a própria experiência? É porque mesmo a experiência vivenciada vai exigir alguma reflexão para que a pessoa possa constatar onde é que ela errou. Mas eu errei em que ponto? Que eu errei, eu entendi. Mas em que ponto eu errei? Então, mesmo a experiência vai exigir de você alguma reflexão.
Então, leve essas 3 formas, né, com você, e procure aplicá-las, e você vai perceber que grande parte da sua vida vai melhorar assim. O legal da reflexão é que ela poupa tempo, porque parece que é chato, né, você parar e ficar pensando meia hora sobre o que fazer. O problema é que se você não pensasse a meia hora sobre o que fazer, você vai fazer sem pensar. E se você errar, talvez seja 2, 3 anos, talvez 5 ou 10 anos, talvez a vida inteira. Então a meia hora pode ter sido uma economia de tempo e um ganho de vida. Portanto, não dispense formas diferentes de aprender na vida e opte pelas mais sábias. Tá certo? Essa é a nossa conversa para hoje. A gente se encontra amanhã, tá bom? Um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.